Bom, pessoal, estamos de volta aqui. Mais uma aula de matemática. Agora é a vez do módulo 23 da frente 2. Um módulo também que também vai servir como revisão de algumas coisas que vocês já viram lá no ensino fundamental. Módulo de abertura, por exemplo, para a gente estudar funções polinomiais. A gente vai começar a estudar a função polinomial do primeiro grau semana que vem. Função polinomial do segundo grau na sequência e por aí vai. A formalização dos conjuntos numéricos é uma situação normal de você ver lá no sétimo ano, por exemplo. No oitavo ano você também vê lá o conjunto dos números racionais, você estuda as dízimas periódicas, tal. No nono ano também você vê isso tudo. Quer dizer, vou falar de coisa aqui que vocês já estão bem por dentro. Haja visto que vocês estão no primeiro ano do ensino médio, então lá no ensino fundamental vocês já viram isso aqui. Mas vamos lá. Os conjuntos são naturais, inteiros, racionais, irracionais e, por fim, conjuntos reais. Lá no terceiro ano vocês vão ter a oportunidade de aprender o conjunto dos números imaginários, que aí os números imaginários junto dos números reais vão formar todos os números que existem, que são os números complexos. Por enquanto, vocês vão ter que acreditar que todos os números que existem são os números reais, ok? Os reais, repetindo, eles são divididos em naturais, inteiros, racionais e irracionais. Por vezes, um conjunto vai englobar o outro, então preste atenção na explicação que segue. Bom, os naturais são todos aqueles números inteiros e que não são negativos, né? Os números que teoricamente surgiram primeiro, né? Para número natural, você não pode trabalhar com número com vírgula, número negativo. Então, normalmente um problema ali que vai ter para você descobrir, por exemplo, número de pessoas, número de animais, quantidade de lados de uma figura, enfim, nunca pode ser negativo e também não pode ter vírgula. Então, você vai ter ali 0, 1, 2, 3, 4, é um conjunto infinito, apesar de ter um começo. Bom, já aproveitando, já que a gente vai estar falando de que o conjunto o tempo inteiro, esses conjuntos numéricos têm uma maneira específica de representar, né? Naturais é o N maiúsculo. Agora, quando acontece de aparecer esse asterisco aqui, ó, ele representa a exclusão do zero, né? Então, a gente lê isso aqui, ó, naturais exceto o zero, ou naturais positivos, né? Lembrando que o zero não é positivo nem negativo, beleza? Bom, o que a gente vai fazer aqui até o terceiro, que é o conjunto dos racionais, é que sempre o da frente engloba o de trás. Então, os inteiros, que é o que a gente vai ver agora, engloba os naturais. Inteiros são aqueles números que têm casas decimais nulas, ou todas elas, né, no caso, ou muitas vezes você pode pensar, não tem casa decimal. São os números sem vírgula, né? Então, você tem aqui, fora de restrição quanto aos negativos, existem números inteiros que são negativos, portanto, o conjunto vai tender ao menos infinito também, ao mais infinito. E aqui agora faz sentido você usar, além do asterisco que exclui o zero, o maisinho aqui, ó, que exclui os negativos, e o menosinho aqui que exclui os positivos, certo? Esse é o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números racionais, apesar de todos eles serem infinitos, o conjunto dos números racionais é mais abrangente, né? Número racional é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, assim, ó, A e B, A sobre B, mas com o numerador e o denominador inteiros, né? Então, se aparecer qualquer raiz quadrada que não é exato, o π, né, não vai ter como escrever desse jeito. Essa definição engloba qualquer número natural, qualquer número inteiro, os decimais finitos, tipo 2,5 ou 3,5, ou qualquer que seja o decimal, com quantas casas ele tiver, mas desde que tenha um fim, e as dízimas periódicas, né, que são números decimais infinitos, com aquela parte repetitiva que a gente chama de período. De todos os números reais, né, tirando esses daqui, ou seja, tirando os racionais, sobrarão os irracionais, que muitas vezes não tem nem questão de simbologia. Por exemplo, a apostila de vocês não trabalha com uma simbologia para número irracional. Eu que coloquei um IRzinho aqui para representar tudo isso. Então, você tem aqui, ó,
os racionais englobando os inteiros, que também englobam os naturais. Externamente tem os irracionais, eles não têm nada em comum, racional com irracional, e os dois em união vão resultar em todos os números que vocês conhecem por enquanto, que são os números reais. Na maioria das vezes a gente vai trabalhar aí com conjuntos que são infinitos, né? Principalmente o conjunto dos números reais. Então, por conta de ser infinito, cada conjunto, você vai ter que trabalhar com a ideia de intervalo. Muitas vezes o intervalo é representado por colchete, ou pela sentença, ou mesmo pelo desenho. Esse aqui, por exemplo, é um intervalo fechado. Esse é um intervalo aberto, né? Tanto o intervalo fechado quanto o intervalo aberto tem limites. Ó. O limite aqui é o A e o B. O limite aqui é o A, o limite aqui é o B. Só que a diferença entre eles é que esses dois limites fazem parte e esses dois limites não fazem parte do conjunto. Essa questão de limite, você pode ter um limite superior, que é o caso aqui do B, limite inferior, que é o caso aqui do A. Ter limite não quer dizer que o limite faz parte, né? E aí é o seguinte, vamos lembrar, essa bolinha fechada inclui o valor no intervalo, e aí tem outras maneiras de você identificar isso também, do colchete virado para dentro, ou então do sinal de igual junto com o sinal de desigualdade. Então aqui, por exemplo, a gente lê do A ao B, inclusive A e B. A é menor ou igual a X, que é menor ou igual a B, e que tudo aqui significa a mesma coisa. Esse daqui a gente exclui os dois limites. Eu tenho aqui, por exemplo, um conjunto limitado inferiormente, pelo que está contido, né? Limitado superiormente, só que não contido, não pertence, melhor dizendo. Esse intervalo aqui, ó, ele tem limite inferior, mas o limite inferior não faz parte. O limite superior faz parte. Tá vendo que para o B está o menor ou igual, ou o colchete virado para dentro, né? Você também vai ter o intervalo que é do número até o infinito, que é o que a gente chama de conjunto limitado apenas inferiormente, que vai dar esse desenho, né? Ele é limitado apenas inferiormente, ele vai do A, inclusive, o A até o infinito. O conjunto limitado apenas inferiormente também, só que com o limite inferior não fazendo parte. O conjunto limitado superiormente, tanto esse quanto esse, só que aqui o limite superior faz parte e o limite inferior aqui, superior aqui não faz parte. Muitas vezes, galera, a gente vai usar isso aí lá na frente para trabalhar com função no âmbito das inequações. A gente vai ter que, inclusive, aprender a trabalhar, a fazer operações com esses intervalos aí, que nada mais são do que conjuntos. Inclusive, vai ter um exercício